A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus. Louvamos ao nosso Deus mais essa grande oportunidade que Deus nos concede, nós podemos reencontrarmos e mais uma vez estamos falando desse Deus maravilhoso, dessa palavra santa, viva e eficaz. Hoje, nessa sexta-feira, nós teríamos aí, ou estaríamos, nos reunindo no nosso tempo para o nosso círculo de oração, na parte da tarde, onde nós estaremos ali ouvindo a palavra, louvando e dobrando nosso joelho, intercedendo pela nação, pela nossa cidade, pelos irmãos afastados, aqueles que estão mais fracos na fé. Mas ainda estamos aí aguardando essa providência, essa provisão de Deus em agir em favor de nossa nação, de nossa cidade, e em prol de nossas vidas, para nós retornarmos aí aos nossos tempos para adorar ao Senhor. E eu queria, nessa oportunidade, estamos falando aí, irmãos, de um assunto muito importante, em que eu não preciso estar na rua, não preciso estar na igreja, dentro da igreja, melhor dizendo, fora da igreja. É um assunto que ele vem ao nosso encontro de uma forma muito natural. E a gente precisa estar atento contra isso. Eu quero falar sobre prudência versus tentação. Nós sabemos que a tentação, ela não é provação. Por isso que Jesus fala, ele não tenta e não é tentado por ninguém. Nenhuma tentação ela vem de Cristo, entenda bem isso. Cristo, ele não tenta ninguém. Só tem um que tenta, que é o nosso arqui-inimigo, que é o maligno. Porque a tentação, ela não vem para te amadurecer, ela não vem para te fortalecer. A tentação só tem um objetivo, é destruir as nossas vidas. A provação, ela vem para nos amadurecer, nos enriquecer a cada dia espiritualmente, moralmente e de uma forma até o nosso caráter. A provação, ela vem para mudar nosso caráter, nos transformar, fazer pessoas melhores. A tentação não. A tentação ela só tem um objetivo, é justamente nos destruir. Por isso que é importante nós termos essa prudência. A prudência versus essa tentação. Mas o que é uma pessoa prudente? O que é a prudência? Quero que você entenda bem isso. A prudência, ela é a qualidade de refletir e agir com moderação. Agir com cautela, precaução, sensatez. A pessoa prudente, ela age dessa maneira, com prudência, com sensatez. Ela age de uma forma inteligente. Ela analisa a situação. Por isso é necessário você ter uma noção sobre prudência e tentação. Porque no momento da tentação, você tem que ser uma pessoa prudente, agir com inteligência, com sensatez. Você tem que analisar aquela situação. Ser uma pessoa que seja consciente do que está acontecendo com você naquele momento. E eu queria nessa palavra, nessa oportunidade, estar meditando com os irmãos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, o versículo 1 ao versículo 13. Eu poderia ter lido os outros livros, de Marcos, Mateus, mas esse texto de Lucas, ele tem um final que ele me chama muita atenção, que eu gostaria de passar para os irmãos nessa oportunidade. Ainda que Mateus ele encerra de uma forma maravilhosa, quando ele diz que quando se encerra ali a tentação, o inimigo ele é vencido, vem os anjos e servem o Senhor. Mas Lucas ele encerra de uma forma diferente, que eu quero falar para os irmãos, que eu possa entender o que Deus quer falar contigo nessa oportunidade. Diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 4, versículo 1 ao versículo 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando-o, mostrou-lhe
no momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Deus te abençoe, que o Espírito Santo ele possa te fortalecer e te dar aí essa sensatez, essa palavra inteligente, essa palavra de sabedoria para você saber agir com prudência e vencer as tentações do teu dia a dia. E quando eu falo de tentação, não falo de tentação somente de cair em pecado, de abandonar a fé, de sair da igreja, mas somos tentados de várias maneiras. Eu queria iniciar essa palavra com uma história, um fato acontecido, para você ver como a tentação ela vem de uma forma muito natural em nossas vidas. E muitas vezes nós não percebemos que estamos sendo tentados a pecar. Quero você prestar atenção nessa ilustração, nessa história que eu vou contar de início, porque é um pecado que às vezes nós cometemos, às vezes um pecado, um pecado simples, mas um pecado em que ele acaba nos abrindo uma brecha para o inimigo agir em nossas vidas. Então conta-se a história de um vendedor em que estava procurando uma vaga para estacionar seu carro. Ele rodou alguns quarteirões, rodou uma vez, duas vezes, rodou várias vezes e finalmente, já em desespero, deixou o carro numa rua e pôs no para-brisa um bilhete. Seu guarda, dei várias voltas no quarteirão e não achei vaga. Se não fizer a entrevista com o cliente, perco o emprego. Perdoa-nos as nossas dívidas. O guarda encontrou o bilhete e deixou outro com a multa. Há 20 anos que dou volta nesse quarteirão. Se não multá-lo, quem perde o emprego sou eu. Não nos deixe cair em tentação. Você vê que às vezes nós somos tentados, irmãos, a algumas coisas. E nós, às vezes, como cristãos, às vezes queremos até usar a Bíblia. Como foi esse fato aqui? Queremos usar a Bíblia como uma palavra de refúgio, uma palavra de consolo, uma palavra que me traz ali algo que eu posso estar praticando aquilo. O exemplo desse moço aqui: perdoa nossas dívidas. E o guarda, conhecedor da Bíblia, não nos deixa cair em tentação. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que elas caem em tentações, mas elas acabam, às vezes, usando a Bíblia como um meio de apoio para isso. Usando versículos bíblicos, frases bíblicas. Isso é um grande perigo. E é isso que o inimigo quer. O inimigo ele não vai te vencer fora do teu campo. O inimigo ele vai procurar te vencer, aliás, junto daquilo que você conhece, melhor dizendo. Ele vai trazer você dentro de um contexto daquilo que você conhece. Por isso que eu sempre falei algumas mensagens passadas. O perigo das pessoas elas viverem às margens da Bíblia. Porque nas margens da Bíblia são aqueles versículos isolados que são chamados textos sem contextos, que são pretextos para heresias. E são basicamente nesses textos que o inimigo, muitas vezes, ele tem laçado muitas pessoas. E pessoas falam: mas pastor, mas meu irmão, está na Bíblia? Está na Bíblia, mas é um texto sem contexto. E nós não podemos nos basear em textos sem contexto.
porque ele vai ser um pretexto para uma heresia. Ele vai ser um pretexto para que abra uma brecha para que eu possa cometer um ato pecaminoso. Ainda que não seja um ato pecaminoso, escandaloso, mas como esse, que vai estar usando de uma autoridade espiritual, de uma autoridade bíblica, de um conhecimento bíblico, para cometer um erro. E eu queria falar sobre isso para você nessa oportunidade. Prudência versus tentação. Seja prudente para avaliar. Seja uma pessoa prudente, um homem prudente, uma mulher prudente, para poder analisar a situação, avaliar o contexto daquela situação. Ninguém precisa sair atrás da tentação, entende bem isso? Ninguém corre atrás de tentação. Ninguém fica esperando a tentação. A tentação ela vem ao nosso encontro de uma forma muito natural. Ela vem a pessoa pobre, o mais humilde. Ela vem a pessoa mais rica. Ela vem aquele crente novo convertido. Mas ele vem também aquele crente mais maduro, aquela pessoa já de idade na igreja, de 30, 40 anos na igreja. Ele vem a todos. A tentação ela vem de encontro a cada um. Jesus ele foi tentado. E essa tentação que veio sobre Cristo foi justamente para nos dar um respaldo, uma autoridade, uma fortaleza. Então você vê que ele foi tentado e sem a tentação, uma coisa incrível, irmãos, sem a tentação e o direito de escolher entre o bem e o mal, nós seríamos uma máquina. A tentação, ainda que ela venha para nos destruir, ela vem para nos dar uma oportunidade de escolha. A tentação, ela é uma oportunidade de escolha. Em que nós vemos que Josué, ele várias vezes ele falar para o povo de Israel, para os hebreus, escolhei-vos hoje o caminho do bem ou o caminho do mal, entre Baal ou o nosso Deus. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor nosso Deus. Existe sempre uma escolha. Sempre uma escolha. E essa escolha, ela é aquilo que ela vem de mim. Esse direito de escolher é algo que Deus me deu no meu livre-arbítrio de escolher. Quantas vezes eu já me deparei com pessoas em que elas tomaram decisões, escolheram, e disseram, pastor, foi eu que escolhi. E eu não quero mais isso. Direito de escolha da pessoa. E entende bem uma coisa. Deus ele não interfere na tua escolha. Se você decidir por uma escolha, você vai ver naquela escolha, aí você vai achar que Deus está em conformidade. Não. Entende bem uma coisa. Existe soberania de Deus e permissividade de Deus. Soberania de Deus. Deus ele age em teu favor. Deus ele abre os caminhos para você. Ele te guia segundo a vontade dele. Ele mostra os caminhos que vai ser aprazível para ele e que você vai honrar o nome dele e vai ser uma pessoa bem-sucedida. Permissividade de Deus. Ele permite que você viva segundo a tua escolha. Ele não tira os olhos de você. Ele não te abandona. Mas tu vai andar pelo caminho que você escolheu. Essa é a permissividade do nosso Deus. Então você vê uma coisa que é importante isso. Deus ele não nos isenta das nossas responsabilidades na hora da escolha. Eu não estou isento da minha responsabilidade quando eu faço a escolha. Toda escolha tem uma responsabilidade, seja boa ou seja ruim. Eu vou sofrer uma causa, seja boa, eu vou desfrutar de uma coisa boa, ou eu vou desfrutar de algo ruim. Muitas vezes, de início, aquela escolha que eu faço parece ser muito boa. Mas muitas vezes, eu vou ver que o caminho dela foi uma escolha errada. Eu não deveria ter tomado aquela decisão. E você fala, mas parecia que Deus estava agindo em meu favor. Permissividade. Ele respeitou a tua decisão. Porque muitas vezes nós tomamos decisões, meus amados, minhas amadas irmãs, tomamos decisões nas nossas vidas e nós não pedimos a direção de Deus.
e vivemos durante muito tempo naquela decisão que tomamos. Mas vai chegando um certo ponto, aquela decisão, ela vai chegando a uma situação desconfortável, a uma situação em que você não consegue mais viver mais aquilo. Aí você chama Deus para agir naquela situação em qual você tomou uma decisão sem pedir a Deus orientação. A permissividade, irmãos, ela não é a soberania de Deus. Procure em todas as suas decisões. Às vezes você está sendo tentado hoje a tomar uma decisão, a agir de alguma forma, a fazer qualquer tipo de, talvez, sociedade, ou que não seja isso, qualquer tipo de decisão, agir de alguma forma, e você não está tendo a prudência, a sensatez, a inteligência de você parar e buscar de Deus uma direção. Talvez o teu coração já até criou uma resposta achando que Deus está agindo em teu favor. Mas às vezes é o teu coração que está desejoso disso, querendo isso. Então você vê que ninguém precisa ir atrás da tentação. Eu sou tentado na minha casa, no meu quarto, em qualquer área da minha casa. Eu sou tentado no quintal da minha casa. Eu não preciso ir longe para ser tentado. A tentação, ela vem de uma forma terrível em nossas mentes. E precisamos ser prudentes para poder saber como agir. Saber como vencer essa tentação. Sem o direito de escolher, seríamos como de um inseto ou de um animal. Sem nenhum valor moral, entende bem isso? Agiríamos apenas por instinto. Se nós, irmãos, não tivéssemos o direito de escolher, nós iríamos achar que o nosso Deus é um Deus manipulador. Mas Deus, ele te dá a oportunidade de você escolher. Entre a tentação do inimigo, você vê bem quando o nosso arqui-inimigo, o anjo, o querubim ungido, que hoje é o Lúcifer, quando se levantou nos céus, a terça parte dos céus, os anjos, tiveram a oportunidade de escolha, entende bem? Eles não foram obrigados a cair junto com o Lúcifer, não. Eles eram adoradores daquele querubim ungido. E eles decidiram estar ao lado dele naquela grande rebelião nos céus. Eles não foram obrigados a isso, não. Eles tiveram o direito de escolha, porque os anjos, eles têm direito de escolhas também. Deus criou os anjos, a Bíblia fala, um pouco maior do que nós, porque eles têm o direito de escolha também. Eles têm o livre-arbítrio deles. Os anjos não são obrigados a adorar a Deus, a servir a Deus, não sabia disso? Que os anjos servem a Deus por liberdade, por amor, por dedicação. Caiu a terça parte dos céus, dos anjos, com Lúcifer. Porque eles tiveram o direito de escolher, eles escolheram estar ao lado de Lúcifer. E por isso muitos hoje ainda estão nas prisões. E vão ser julgados nos últimos dias para ser lançado no lago de enxofre, onde vai queimar eternamente. Então Deus nos dá o direito de escolha. Sem esse direito de escolha, seríamos manipulados, seríamos como um animal, como um inseto. De que valeria o nosso livre-arbítrio? Toda tentação, ela tem um propósito. Jesus, ele foi tentado. Ele foi tentado justamente entre o batismo. O batismo, ele é a tentação. No batismo, Jesus se dedicou ao caminho da cruz. Quando ele passou pelas águas, quando ele se batizou, ele estava tomando o caminho para a cruz. É a mesma coisa nós, irmãos. Aceitamos Jesus, nós aceitamos aqui o Salvador. A minha vida nesse mundo, ela é uma vida passageira. Eu sou um peregrino, porque o meu caminho é para a glória, é para o reino. Eu vivo para o reino a partir do momento que eu me batizei. Por isso que o inimigo, ele tentou Cristo lá no deserto. A tentação, ela vem para te oferecer um cristianismo sem sacrifício, sem dificuldade, sem problema. Por isso temos visto hoje em nosso meio, em nossa sociedade, os famosos cultos triunfalistas, os famosos cultos de prosperidade.
E é mais fácil as pessoas se enveredarem por esses tipos de caminhos. Então nós vemos que Jesus se dedicou ao caminho da cruz. Já na tentação, o diabo lhe mostrou meios pelos quais ele podia efetuar seu ministério sem precisar ir à cruz. Quando ele tentou Jesus ali no deserto, ele tentou de uma forma que estava oferecendo uma cruz sem sacrifício, uma cruz sem espinhos, um evangelho sem dificuldades. E é isso que o inimigo quer. A tentação ela vem para isso, para te oferecer justamente um evangelho, um cristianismo sem dificuldade, sem problema. Você não pode ficar doente, você não pode ficar desempregado, você não pode depender de uma cesta básica, você não pode ter problemas conjugais, você não pode ter vida financeira problemática. Você viveu um cristianismo sem espinhos, sem dificuldade. Então Jesus ele foi tentado para vencer, irmãos, o maligno, vencer esse diabo, esse arqui-inimigo nosso. Ele foi tentado para isso. Porque na medida que ele venceu, ele disse em João 14, eis que eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, eu vos enviarei o Consolador, e esse testificará de mim. Então você vê que Cristo foi, mas enviou uma promessa grande dentro de nós, que nos dá poder, autoridade, força, para vencermos essa tentação, vencermos esse inimigo. Porque eu, por mim, eu como homem natural, como homem carnal, eu não vou vencer. Eu não tenho força para vencer a tentação do inimigo. Nenhuma tentação ela é vencida de uma forma carnal, irmãos. Você só vence baseado, alicerçado na palavra e no poder do Espírito Santo. Nós vemos o exemplo como Cristo venceu essa tentação da palavra, mostrando o inimigo na palavra. Então, o pastor Hernandes Dias Lopes, um grande pregador, ele nos diz que nós já lutamos com o inimigo derrotado. Nós já lutamos com o inimigo derrotado. Ele já é derrotado, ele já é vencido, irmãos. Quando você olha para a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, ele fala de que o inimigo está debaixo dos nossos pés, já está vencido. Então nós já vencemos esse inimigo, ele já é vencido pelo poder de Deus. Então você vê que Marcos nos diz que o Senhor venceu Satanás amarrando e tirando os seus bens. Ele perdeu tudo, ele não tem autoridade, ele já está vencido pelo poder do Senhor. E quando eu fiz questão, irmão, de usar esse texto que eu disse para os irmãos, muito importante, lá no versículo 2, o versículo 3, o versículo 2, ele diz assim, olha, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. 40 dias. No final dos 40 dias, Jesus teve fome, ficou fraco, com sede, já com seu corpo debilitado, com falta de alimento físico, que o espiritual ele já tinha, já estava preparado. Mas o seu corpo físico, frágil como o nosso, precisava de uma alimentação para proteínas, mas ele não tinha naquele momento. E nesse momento, você sabe quando a pessoa quando ela passa fome, ela começa a ter certas ilusões, começa a passar várias coisas na sua memória. Muitas vezes a pessoa vai até dormir com fome. Já viu aquela palavra que a pessoa fala, o sono alimenta a alma. É porque a pessoa dorme e parece que o sono alimenta a pessoa. Ela esquece, claro que ela não vai se lembrar quando está dormindo da fome. Mas você vê que Cristo, ele sente fome. E quando ele sente fome, está fraco fisicamente, sem resistência física, é que o inimigo vai tentá-lo. Quero que você entenda isso nessa palavra. Que enquanto você estiver forte na palavra do Senhor, porque ninguém fica com fome como Cristo ficou lá no deserto, não.
Você pode fazer uma consagração, um jejum. Agora, ficar 40 dias como Cristo ficou, com fome, sem comer nada, ninguém fica. E você vê que no momento frágil foi que ele foi tentado. O que nos ensina esse versículo 2 é que no momento que você estiver fraco, sem a palavra, sem uma vida de consagração, sem uma vida de leitura bíblica, sem uma vida de consagração com o Senhor, de você orar, de oração, é nesse momento que o inimigo ele vai te afrontar. Sabe por quê? Porque você está fraco espiritualmente. Você está fraco espiritualmente. E aí ele vai te atacar nesse momento. E o versículo 13, em que ele fala, passadas foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. O diabo não abandonou Cristo não, meus irmãos. Ficou em volta dele, ao redor dele, esperando um momento oportuno para tentá-lo novamente. Quando você olha para o livro de Mateus, e Mateus tem um texto muito interessante, em que ele diz o seguinte, após o inimigo sair de uma casa, após uma casa ser varrida, após uma casa ser limpa, em que ele é expulso, ele sai e anda pelos 4 cantos da terra, e não encontrando nenhum lugar para repouso, ele retorna para aquele lugar onde ele estava. E ele passa, sem ter o que fazer, desocupado da vida. E ele vê a casa limpa e adornada. Ele não entra sozinho. Ele vai e busca mais 7 pior do que ele. E o estado vai ser pior. Então ele vai te pegar justamente nesse momento, nos pegar nesse momento. Precisamos estar preparados, fortalecidos. Então você vê que a primeira tentação é a concupiscência dos olhos. A primeira tentação que vem em nossas vidas é os nossos olhos. É o que nós vemos. É aquele desejo incontrolável pelos olhos. É aquele desejo de dar mais uma olhada, de desejar com os olhos. É que precisamos tomar cuidado com isso. Com esse pecado com os nossos olhos. Uma vez eu falei na minha igreja o seguinte, você já imaginou se nós fôssemos assim, metade robóticos, metade humano, metade robô, em que chegássemos à noite e era retirado aquele chip de nós e fosse avaliar aquele chip, o que nós falamos, onde nós andamos, aquilo que nós olhamos no decorrer do dia, aquilo que nós ouvimos no decorrer do dia. Já imaginou como seria? O que é que nossos olhos iam focar naquele momento? Por onde nós olhamos? Qual foi a tensão daqueles olhares? A primeira tentação ela vem dos olhos, irmãos. A segunda, ela vem na carne. É a concupiscência da carne, em que é necessário ter a presença do Espírito Santo. Apóstolo Paulo, muito sábio, ele dizia o seguinte, ainda que meu homem exterior se corrompa, mas o meu interior se renove a cada dia. Quando ele fala esse homem exterior se corromper, não é se corromper caindo em prática de pecado, não. Era através dos olhos, através da palavra, através de coisas que ele ouvia e às vezes ele não aceitava, se pronunciava. Às vezes que esse homem exterior se corrompesse em algum momento por palavras, falasse o que não devia, olhasse de uma forma maldaciosa, maliciosa, mas ele recorria para o homem interior que se renovava a cada momento, se renovava a cada dia. E ele chegava ao ponto de dizer o seguinte, por isso eu esmurro a minha carne todos os dias, me reduzo à servidão. Porque ele sabia que a tentação ela é forte. Sabe o que ele estava fazendo? Prudência, inteligência, analisando a situação. Não posso ceder para isso, não posso andar por esse caminho, não posso pensar dessa maneira, não posso olhar dessa maneira.
E a última tentação, irmãos, que ela nos fala aqui, é aquela tentação de ordem religiosa que o inimigo tentou para Cristo. Oferecer uma cruz sem espinho, um evangelho de facilidade, sem dificuldade. Aquela famosa apostasia da fé, em que a pessoa acaba se apostatando da fé. O inimigo, sabendo que Jesus estava focado no reino de Deus, então ele oferece um reino sem cruz, desde que Jesus o adora. Nessa tarde, nessa noite, nessa oportunidade de você ouvir essa palavra, faça uma análise. Fala, Senhor, me dê inteligência, me dê a sensatez, Senhor, de poder analisar a minha situação, de vencer essa tentação que está vindo sobre mim, que eu não estou aguentando. Às vezes você está dentro de casa, dentro de um quarto. A tentação não precisa ir longe, não. Você não precisa ir longe. Ela vai de encontro onde você estiver agora. Mas entende uma coisa. Quando ela vai ao teu encontro, já existe um que está com você, que é o Espírito Santo, te dá força, te dá graça, te dá vitória, te dá ousadia, que é a coragem, a fortaleza que vem dele, do Espírito Santo, e autoridade para repreender qualquer tipo de tentação, dobrar o joelho e buscar a face de Cristo na tua vida. Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, meus irmãos e minhas irmãs, que sobre ti Ele levante seu rosto, tenha misericórdia de ti, te dê a paz, a vitória, a graça, a unção, a palavra revelada no teu coração, a unção na vida da tua família, no seu lar, nesse momento. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.